para loucos, isto é só para loucos. Caretas não, só para loucos, isto é só para loucos. Colhendo cogumelos na varanda de cristal, a avenida paralela toma forma de aspirar, uma forma de Inicialmente, o cálculo diferencial lidou com o problema das taxas de variação propostas nos estudos dos movimentos dos corpos. Portanto, foi Galileu Galilei, descrevendo o movimento dos corpos através da cinemática, que introduziu o conceito de taxa de variação do espaço percorrido em função da variação de um tempo pré-estabelecido. Sendo assim, o quociente entre a taxa de variação do espaço pela taxa de variação de tempo de um corpo que se desloca entre os pontos P e Q resulta na velocidade escalar média. Embora o cálculo da velocidade escalar média seja útil, ela apenas descreve uma média de todas as possíveis velocidades que um corpo realiza entre os pontos P e Q desta trajetória, não sendo específica na velocidade de um único instante desta trajetória. Foi então que Isaac Newton propôs o cálculo da velocidade instantânea de um corpo em uma determinada trajetória, dando início ao cálculo diferencial. Portanto, Newton cogitou a possibilidade de calcular a velocidade instantânea da qual a reta secante PQ desliza sobre a curva de trajetória com o ponto Q tendendo ao ponto P. Assim, à medida que a reta secante desliza de Q até P, surge geometricamente a sua respectiva reta limite, denominada reta tangente, limitando o ponto Q ao ponto P. Podemos definir então a reta tangente como sendo a posição limite da secante variável quando Q desliza ao longo da curva em direção a P. De modo que define-se o cálculo diferencial como sendo o coeficiente angular do ponto P entre a reta tangente e a curva. Caretas não, só para loucos, isto é só para os raros. Definiremos agora o coeficiente angular de uma reta secante a uma curva em P até Q. Postulando matematicamente, o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo A da reta secante P e Q à curva. Simplificando, obtemos uma equação do coeficiente angular mais elegante. Colhendo cogumelos na varanda de cristal, avenida paralela. Por fim, se novamente deslizarmos a reta secante ao longo da curva do ponto Q tendendo ao ponto P, encontraremos a reta tangente. E se Q tende a P, então H tende a x0, logo H tende a zero. Assim, definimos o limite do coeficiente angular da reta tangente no ponto P com h tendendo a zero como sendo a derivada da função de x. Finalmente, concluímos esta primeira aula definindo a equação fundamental do cálculo diferencial. Em cima da mesa, perto do vaso.